dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse novo encontro em que a gente vai seguir tratando de português. Nós tivemos a introdução em que lhe foi apresentada, foi apresentada a você, melhor dizendo, as classes gramaticais. As classes gramaticais que são em número de 10. Você, a princípio, começa a pensar nas expressões, nas palavras que são as palavras base da nossa língua. Toda mensagem que vai se expressar, toda ideia que vai ser construída deve contar com um substantivo e com um verbo, né? Alguém faz alguma coisa, né? Pois bem, além dessas expressões substantivo e verbo, você tem aí outras palavras. Você tem alguns termos que circundam, que sempre estão determinando o substantivo. Eles são o adjetivo, o pronome, o artigo e numeral. Então, essas expressões você encontra de forma recorrente determinando ali, o substantivo. Você tem o advérbio que transita, muitas vezes está junto ao nome, outras vezes está junto ao verbo. Você tem também o verbo, que eu já disse, e você tem, por fim, os conectivos, preposição e conjunção, sendo que preposição vai juntar dois termos, duas palavras, e conjunção vai juntar duas orações. Fato é que tanto a preposição quanto a conjunção são conectivos, elas que vão formar a corrente da mensagem. E por fim, nós temos a interjeição. A interjeição é aquela expressão que não estabelece relação sintática nenhuma, é aquela coisa de eba, opa, urra, né? Então isso é que é a interjeição. São essas as 10 classes gramaticais. Você, para estudar para concurso, é recomendável ter pelo menos 2 fontes. E eu recomendo o seguinte, que você tenha uma fonte, uma gramática clássica, e uma outra, uma gramática para concurso. A gramática clássica, o que a gente vê sendo indicado de forma recorrente, na maior parte dos concursos, sempre figura, quando a banca informa a fonte bibliográfica, o nome sempre está lá, é o Segala. Então, Segala é uma gramática bem respeitada e é uma boa ferramenta de estudo. Mas você deve ter também, junto com Segala, uma gramática direcionada para concurso. Vamos analisar agora o substantivo. Você, quando pega uma gramática clássica e pergunta para ela o que o substantivo é, ela simplesmente vai te dizer, olha, substantivo é um termo que designa, que dá nome aos seres. Então, dá nome a tudo. Cadeira, carro, moto, mulher, homem, Joaquim, Manel. Tudo que dá nome às coisas seria o substantivo, é o substantivo. Então, substantivo é o termo que dá nome às coisas, beleza? Seja esse substantivo um substantivo concreto, seja esse substantivo um substantivo abstrato. Daqui um pouquinho a gente vai ver. Então, aqui você tem isso como a definição clássica. Mas para o concurso é interessante que desde esse primeiro momento você já amplie a sua análise. Você pega o substantivo e analisa esse mesmo termo sob 3 concepções. A primeira é, obviamente, a concepção semântica. Você vai analisar qual é o sentido, qual é o significado que o substantivo tem para nós. Aí vai ao encontro, vai ao encontro da definição clássica. Semanticamente, o substantivo é justamente o que nós vimos. Substantivo é aquilo que dá nome aos seres. Agora, morfologicamente você vai ter que entender que o substantivo é uma palavra variável. É uma palavra que varia para designar diferentes gêneros, masculino e feminino, que varia para designar número, plural e singular, e também varia para designar diferentes graus, aumentativo, diminutivo, Então você tem um termo que varia em gênero, número e grau. Isso é a análise morfológica que se faz. E a análise sintática? Quando você faz análise sintática, tipo, quando você analisa o substantivo em seu aspecto sintático, você vai analisar quais as relações que o substantivo estabelece numa oração. Aí você percebe que o substantivo ele vai como núcleo
de várias expressões. Sujeito, o sujeito da oração, qual é o núcleo? Um substantivo. Pega, por exemplo, uma oração assim: a menina linda saiu de casa. Veja, qual é o sujeito? A menina linda. Você tem o a, que é um artigo, você tem menina, que é substantivo, e você tem linda, que é um adjetivo. E qual é o núcleo de tudo isso? Ora, o núcleo de tudo isso é o substantivo. Assim como o substantivo é núcleo do sujeito, o substantivo é núcleo de objeto, seja ele objeto direto ou indireto. Professor, o que é esse bendito objeto? Nós vamos ver lá na frente. Além disso, o substantivo é núcleo dos predicativos, do sujeito e do objeto, e nós vamos ver lá na frente. O substantivo é núcleo do complemento nominal, o substantivo é núcleo da agente e da passiva, que meio parece um pouco com o sujeito, só que em vez de estar praticando a ação, o agente da passiva ele sofre a ação, mas a gente vai ver lá na frente. O substantivo é núcleo do adjunto adnominal, do adjunto adverbial, do aposto e do vocativo, beleza? Então, você analisa o substantivo sob 3 aspectos. Sobre o aspecto semântico, o que você me diz do substantivo? Ah, professor, é aquela palavrinha que dá nome às coisas, seja um substantivo concreto, seja um substantivo abstrato. Morfologicamente, o que você tem a me dizer de substantivo? Ah, professor, o substantivo é aquela expressão variável. Por quê? Ela tem uma forma, muitas vezes, para indicar o masculino, outra forma para indicar o feminino, então varia quanto ao gênero. Ela tem uma forma no singular e tem uma forma no plural, então varia quanto ao número. E também tem a forma no diminutivo, no aumentativo, então varia quanto ao grau. Então, morfologicamente, é você analisar e perceber que o substantivo é variável. E sintaticamente, como foi dito, é você perceber as relações que o substantivo estabelece com outras expressões na oração e no período. Pois bem, seguindo então aí, eu tenho um fenômeno que a gente chama de substantivação. Pelo fenômeno da substantivação, qualquer vocábulo ou expressão pode se tornar um substantivo. Então, por exemplo, você tem o verbo chorar, né? Você pode dizer assim, chorar é verbo, né? Mas se você disser assim, ó, o chorar é livre, você colocou um artigo antes do verbo chorar, então você não tem mais um verbo. O artigo fez com que o verbo se transformasse em substantivo, né? Belo, belo, quando eu te falo belo, você pensa em, quando eu te falo, vou falar feio, quando eu te falo feio, você pensa em adjetivo, né? Feio é uma qualidade, mas quando eu digo assim, quem ama o feio, bonito lhe parece, você não colocou um artigo antes do adjetivo feio, pois bem, você não tem mais um adjetivo, esse que era adjetivo passou a ser o quê? O substantivo. Então eu tenho N maneiras de fazer com que um termo seja transformado em substantivo. O substantivo, como nós já vimos, ele vem na posição de núcleo dos termos sintáticos e ou acompanhado de determinantes, né? Professor, o que é isso que você fala de determinante? Meu amigo, é o seguinte, ó, por exemplo, vamos de novo naquele exemplo bem simples que eu usei. A menina linda, olha, o a está determinando o substantivo, o linda está determinando o substantivo. Eis que o substantivo é núcleo desse sujeito, né? E está sendo acompanhado pelos seus determinantes. Então, ó, vamos analisar aqui. Eu acabei de deixar você bastante empolgado com a ideia de que eu posso substantivar tudo. E eu tenho várias maneiras de substantivar um termo. A mais comum é fazer com que ele seja antecedido de um artigo, mas não é a única forma. Ora, o adjetivo, ele dá qualidade ao nome. Então, normalmente, se você vê o adjetivo encostando em alguém, esse alguém, certamente, ele vai virar, se não for, ele vai virar um substantivo. Ou seja, eu tenho várias maneiras de substantivar, mas, de fato, a mais comum é fazer com que aquela expressão seja antecedida de um artigo. Beleza? Então, aqui vamos analisar isso, ó. Perguntei aos moradores sobre o intimando. Professor, que desgrama é essa de intimando? Eu sou oficial de justiça, então intimando é aquele para quem a gente entrega intimação. E eu fui lá, cumpri o mandado, não encontrei a pessoa, fui lá e perguntei aos vizinhos, vocês conhecem fulano? Então, perguntei aos moradores, né,
sobre o intimando. E eles informaram que desconhecem o mesmo. Professor, olha aqui, ó, tem um artigo antes de uma palavrinha. Então quer dizer que essa palavrinha agora virou substantivo? Não. Esse mesmo, ainda que antecedido de um artigo, era e continua sendo um pronome. Então cuidado. Sim, o modo mais comum de substantivar um termo é, de fato, fazer com que ele venha precedido de artigo. Mais comum, mas não é o único. Mas cuidado, nem tudo que é precedido de artigo é substantivo. Fechou? Tranquilo? Olha isso aqui. Quando eu digo para vocês assim, me fala os artigos definidos, você vai me dizer a, o, as, os. São artigos, né? Então, o que é o a? Artigo. Aí, olha essa frase aqui. Esse a da frase é um artigo. Nessa frase, eu peguei um artigo e fiz com que esse artigo virasse um substantivo. Como? Simplesmente fiz com que ele fosse precedido de um pronome demonstrativo. Esse, né? O pronome, ele determina o nome. Se o pronome está determinando alguém, esse alguém virou um nome, esse alguém virou um substantivo. Então aqui é uma outra forma de substantivar um termo que não aquela tão conhecida de fazê-lo ser precedido, antecedido de artigo. Agora, olha aqui que interessante para você ver, olha aqui. Pensa nessas duas frases aqui. Primeiro, uma idosa chinesa ensinava o mandarim. Qual é o sujeito aqui? Uma idosa chinesa. Nós aprendemos que, sintaticamente, o que mais é importante quanto ao substantivo é o fato dele figurar como núcleo dos termos da oração. E aqui eu destaquei para você o sujeito. Qual é o núcleo aqui? Ora, a idosa. Por que é o núcleo? Porque as demais expressões daqui desse pedaço estão todas em função dele. Uma está determinando idosa, chinesa está determinando idosa. Então veja, ele é o centro das atenções, ele é a expressão mais importante, ele é o rei do camarote aqui. Então ele é o núcleo do sujeito. Qual? Idosa. Agora veja bem, uma chinesa idosa ensinava o mandarim. Olha bem, quem passou a ser o núcleo aqui? Ora, chinesa, né? Uma determina chinesa e idosa determina chinesa, beleza? Então, você, pela mudança aqui da ordem, né? Você alterou até o sentido, né? Aqui, o que era substantivo numa, passou a ser adjetivo noutra. A idosa aqui, nessa primeira frase, é substantivo, ela é substantivo. Aqui nessa segunda frase ela é um adjetivo, né? O núcleo do sujeito aqui é idosa e o núcleo do sujeito aqui é chinesa. Então, são muitas emoções esse estudo do substantivo e é o tipo de raciocínio que você tem que levar para concurso, beleza? Então vamos lá, seguindo aí. Vamos ver essa questãozinha básica aqui, ó. É uma questão aplicada pela Fundação Carlos Chagas, tá? Vamos lá. Considerando a função que exercem no contexto, pode-se afirmar que pertence à mesma classe de palavras ambos os vocábulos sublinhados em. Então, aqui é o seguinte, em cada uma dessas alternativas, você tem dois termos, duas palavras sublinhadas. E aí você tem que ver, dessas alternativas, aquela que os dois termos têm a mesma classe, ou são da mesma classe gramatical. Vamos ver? Primeiro, olha, mais da metade dos seres humanos hoje vive em cidades. Olha bem, seres humanos, o que está acontecendo aqui? Humanos está designando seres. Então, seres é o núcleo, seres, então, aqui é substantivo. Humanos aqui, então, assume o papel de adjetivo. Sintaticamente, ele é adjunta de nominal, mas aqui ele é um adjetivo. Vive em cidades. Olha, cidades aqui, de fato, exerce o papel de substantivo. Então, não será essa a alternativa a ser marcada, porque eu tenho essa primeira sendo adjetivo e essa segunda sendo substantivo. Vamos lá. Em termos econômicos, olha de novo, ó. Termos é um substantivo, econômicos está determinando termos, então econômicos exerce aqui um papel de um adjetivo. Agora vamos lá, os resultados da urbanização foram notáveis. O que notáveis, né? A quem foi notável, né? Notáveis foram os resultados da urbanização. Então aqui está legal, econômicos está determinando um substantivo termos, então
exercendo um papel de adjetivo, sintaticamente a junta de nominal. E nós temos aqui no outro lado notáveis também como adjetivo. Então a letra B, ela tem o que a questão pede. Os dois termos sublinhados estão nessa situação exercendo o mesmo papel morfológico, o mesmo papel gramatical. Mas vamos ver as outras. Padrões insustentáveis. Aí você fala assim, professor, padrões aqui o que é? Olha bem, se você não sabe de fato, você vai perceber que existe uma palavrinha encostando aqui. Insustentável ou insustentáveis é um adjetivo. E o adjetivo dá qualidade a alguém. E quando o adjetivo encosta perto de alguém, esse alguém vira o quê? Substantivo. Então, padrões aqui é substantivo, beleza? E aqui, cidades modernas. Modernas está dando qualidade ao termo cidades. Cidades é substantivo, modernas é adjetivo. Então aqui eu não tenho o que a questão me pediu, né? E nem poderia ter, porque eu já encontrei o que eu quero na B. Beleza, aqui vamos. Preferem discorrer sobre como as cidades vão se adaptar. Vão aqui é verbo, cuidado, né? Você tem que ficar atento, porque também tem o vão substantivo, né? O vão, né? Aquele vazio, aquele vão, né? Mas aqui o vão está no papel de verbo mesmo. Vão se adaptar à era da digitalização. Professor, mas era também é verbo, professor. Cuidado, cuidado. É isso que eu estou querendo que você perceba desde já. Veja, aqui eu tenho um fenômeno chamado crase. Esse fenômeno crase, ele acontece quando duas coisinhas estão encavaladas, duas coisinhas estão juntas. Quais coisinhas? A crase só acontece quando eu tenho preposição mais o que? Artigo. Ora, se a crase só acontece quando eu tenho preposição mais artigo, eu tenho um artigo aqui. E se eu tenho um artigo antes de uma palavra, o que essa palavra é? Substantivo. Então aqui eu tenho verbo e eu tenho substantivo, então por óbvio a letra D não responderia a esta questão. Meus amigos, eu espero que você tenha entendido, ou pelo menos comece a visualizar o tipo de raciocínio que eu quero que você tenha. Olha bem, nós conseguimos resolver essa questão a partir daqueles conceitos básicos que eu estava te ensinando. Eu me sinto muitas vezes nessas aulas minhas como o Sr. Miyagi. Lembra do Sr. Miyagi? Em Karate Kid, na primeira versão, tá? Na primeira versão, o Sr. Miyagi estava lá com o seu aprendiz, falava, passa pano na parede, aquela coisa toda, e o cara doido para aprender os golpes lá, e o Sr. Miyagi fala, não, mas vai que vai dar certo, você vai ver o que é. Então, quando eu estava te falando aqueles conceitos, quando eu estava te falando da abordagem semântica, morfológica e sintática do substantivo, não era à toa não, era já tentando te oferecer ferramentas para você desenvolver muito mais esses raciocínios aqui. Tenha fé, nós vamos conseguir. Vamos avançar? Vamos, professor! Você pode classificar os substantivos quanto ao sentido. Veja bem, eu vou trabalhar uma parte da matéria que a gente tem que passar por ela, até por desencargo de consciência, mas normalmente não é o que mais se cobra. Mas você precisa ter essa noção para poder analisar de fato, né, as questões mais importantes. Mas não dói não. Vamos lá? Você pode classificar os substantivos quanto ao sentido. Quanto ao sentido, você pode chegar e falar assim, olha, existem substantivos concretos e existem substantivos abstratos. O que é um substantivo concreto? Nós já vimos que substantivo é que designa coisas, designam seres, dá nome a tudo, é o substantivo. Existem coisas que estão lá por si, de forma independente, cadeira, mesa, né? Então, elas existem sem que alguém precise existir antes. Mas não só, eu digo aqui, de existência física, não. Quando eu falo com você assim, anjo, a gente sabe que no mundo real não existem anjos, mas você faz uma imagem de um anjo na sua cabeça. Então o anjo, ele tem existência, ainda que fictícia, mas existência independente. Então quando você fala saci, mula sem cabeça, são coisas que não existem, mas são substantivos concretos, porque sua existência, ainda que fictícia, ainda que no mundo das ideias, ela acontece de modo independente. Agora você tem o substantivo abstrato. O substantivo abstrato, o que determina um substantivo abstrato, o que faz com que o substantivo seja abstrato, é o fato de que para ele existir, é necessário que alguém exista antes. É necessário que alguém expresse o que ele tem a dizer. Por exemplo,
Amor. Amor é substantivo, a princípio é substantivo, mas o amor não existe sem ninguém para sentir amor. Saudade, saudade não existe. Raiva, fome, então são exemplos de substantivos abstratos, porque não têm existência independente. Eles precisam de outros seres que existam antes, para então eles acontecerem. Os substantivos abstratos, eles vão dizer qualidade, estado, emoções, né? Beleza? Olha aqui, ó. A morte do piloto fez o país inteiro chorar. A morte trazia a foice na mão e o fogo no olhar. Veja bem, quando eu falo aqui, a morte do piloto, veja, esse morte aqui é um substantivo abstrato, né? É morte. Morte do ato de morrer mesmo, é morte. Agora, quando eu digo a morte trazia a foice na mão, você tem aquela imagem que aparece muitas vezes desenho animado, aquele cara com capuz preto, com a foice, formou a imagem, é algo personificado, vamos dizer assim, então não é mais substantivo abstrato, ele é o quê? Substantivo concreto, então cuidado. Você não pode levar daqui a ideia de que substantivo concreto é aquilo que existe no mundo real. Não necessariamente. Substantivo concreto é aquilo que tem existência independente, que não precisa de ninguém para que ele aconteça. Volto a dizer, olha bem, a morte do piloto. O piloto precisava existir, morrer para acontecer essa morte aqui. Mas quando eu digo a morte trazia a foice, eu estou me referindo, como eu já disse, àquela figura medonha que aparece nos filmes de terror, ou então nos desenhos animados, aquela figura, né, com a foice, né, aquela túnica preta, né, e o rosto normalmente é indecifrável. Então vamos lá, como é que eu classifico os substantivos? Primeiramente, se eu faço uma análise do sentido do substantivo, eu posso analisá-lo, eu posso classificá-lo como substantivo próprio e substantivo comum. O que é um substantivo próprio? Substantivo próprio é aquele que designa um ser especificamente. Marco Antônio, eu. Roberto Carlos, né, o cantor, né, Avenida Ocula Mangabeira, o nome do logradouro, do espaço urbano aí. Então, quando eu falo de coisas específicas, determinadas, discriminadas, o substantivo que eu uso é o substantivo próprio. Agora, quando eu digo assim, homem, mulher, carro, eu estou falando de uma série de coisas ao mesmo tempo. É um substantivo que comum. Eu estou falando genericamente. Aqui eu trouxe algumas observações que eu acho interessante para você, meu amigo concurseiro. Primeira coisa, a expressão administração pública. Olha bem, quando você estuda administração pública lá no direito, você aprende que ela tem no sentido subjetivo e no sentido objetivo. Eu não vou dar aula de direito agora não, nós estamos tratando de português. Mas quando eu uso a administração pública, a expressão em sentido subjetivo, quando eu estou me referindo à estrutura da administração, eu uso letras maiúsculas, ó. Eu uso letras maiúsculas, administração pública. Agora, quando eu estou falando do sentido objetivo, eu uso minúsculas, né? A não ser, obviamente, que esteja início de frase, né? E os estados da federação. Então, por exemplo, o Brasil é formado por vários estados. Nessa frase, eu usaria estado com letra minúscula. Agora, se eu falo assim, o estado de Minas Gerais, o que está acontecendo? Nesse segundo caso, eu estou determinando a palavra estado. Quando a palavra estado vem determinada, o ideal é que se use mesmo maiúsculo, beleza? Veja bem, o cidadão merece uma administração pública de qualidade. Essa administração pública aqui, eu estou me referindo ao sentido objetivo, a atividade administrativa. Então, eu usei em letras minúsculas. O cidadão merece uma administração pública de qualidade. Agora, a administração pública recruta pessoas através do concurso público, eu estou me referindo à estrutura administrativa e não à atividade. Então, eu vou empregar letras maiúsculas, beleza? Você também pode classificar o substantivo como sendo simples e composto. O que acontece? Quando você tem um substantivo formado por um termo só, por um só elemento, por um só radical, você tem o substantivo simples, chuva, pão, lobo. Agora, quando você tem o substantivo formado por mais de um termo, por mais de um radical, você tem o substantivo composto, guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Então, são substantivos formados por mais de um termo, com mais de um radical. Você está diante de substantivos compostos, beleza?
Você ainda pode classificar o substantivo como sendo primitivo e derivado. O que é o substantivo primitivo? É aquele que não deriva de palavra nenhuma, ele não tem afixo. O que é afixo? Afixo é gênero. Afixo pode ser o prefixo ou sufixo. Veja, o substantivo primitivo ele não tem nem prefixo nem sufixo. Aí você pega, por exemplo, pedra, ferro, dente, trovão, né? São exemplos de substantivos primitivos. Agora, a partir da palavra pedra, você pode formar pedreira. Você colocou algo ao final, você colocou sufixo, então aí você tem um derivado. A partir de ferro, você formou ferreiro, então você tem um derivado. A partir de dente, você formou dentista. De trovão, trovoada. Então, se você tem um sufixo ou um prefixo, você tem um substantivo derivado. Você tem um substantivo derivado, beleza? Então, os substantivos eles são primitivos, quando não tem afixos, não tem prefixos nem sufixos, e você tem os substantivos derivados, que apresentam afixos, sejam os sufixos, sejam os prefixos, beleza? Pré que vem antes, né, gente? Sufixo é o que você coloca depois. Dentista, você pegou a palavra primitiva e colocou um sufixo, né? Formou uma outra palavra, formou uma palavra derivada. Vamos seguir, né? Outra análise interessante que se faz do substantivo é no que diz respeito ao chamado coletivo. O que é coletivo? Você tem um substantivo que está no singular. No entanto, esse substantivo no singular designa, né, uma pluralidade de seres. Então, um substantivo no singular que designa uma pluralidade de seres é o coletivo, né? Então, veja, a princípio, vamos ver, a princípio, a concordância ela é feita com o coletivo. Então, quando você vai colocar o verbo no singular ou no plural? Então, a princípio, quando você tem um coletivo, o verbo vai ter que concordar com o coletivo. Imagina a frase, a multidão cantou. Você não vai dizer a multidão cantaram. Professor, mas se é multidão, são muitas pessoas cantando. Mas olha, coletivo é o substantivo no singular que designa uma pluralidade dos seres. Substantivo no singular. Se o substantivo está no singular, em regra, o verbo também deve estar, né? Mas vamos lá. Existem coletivos chamados coletivos específicos. O que são coletivos específicos? São aqueles que só podem ser daquela coisa. Quando eu digo, por exemplo, cardume, eu não preciso falar de quê? Cardume é necessariamente de peixe, não existe cardume de outra coisa, né? Ramalhete é necessariamente de flores. Então, se você fala assim, eu vi no rio um cardume de peixes, isso é pleonasmo, né? Isso é pleonasmo. Se você fala que é cardume, por óbvio é de peixes. Se você diz que é ramalhete, por óbvio é de flores. Agora, cuidado. Flores é um gênero, né? E aí, dentro do gênero flores, você tem crisântemos, rosa, jasmim, né? Eu nunca fui dono de floricultura, não, mas eu sei que existem várias espécies de flores. Eu não posso dizer assim, eu dei à minha amada um ramalhete de flores. É pleonasmo. Mas eu posso dizer, eu dei à minha amada um ramalhete de rosas. Rosa não é qualquer flor. Eu posso ver assim, eu vi um cardume de sardinhas. Sardinha é um tipo de peixe. Então isso aí é o chamado coletivo específico. Por outro lado, existem coletivos que pedem o complemento. Eles pedem um complemento, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu vi um bando, as pessoas vão perguntar, bando de quê? Olha, eu quero formar uma equipe, equipe de quê? Né? Olha, eu quero um grupo de quê? Então são coletivos genéricos, são coletivos que pedem um complemento, são coletivos que se você não complementar, ninguém vai saber o sentido. Então quando eu digo grupo, eu tenho que falar grupo de empresários, equipe de judocas, né? Bando de vândalos, bando de vagabundos, né? Mas enfim, agora você viu o coletivo específico, que é aquele que eu não preciso dizer mais, que ele por si já informa, né? Ramalhete só pode ser de flores, cardume só pode ser de peixe. Coletivos genéricos são aqueles que pedem um complemento.
E existem também os complementos paritivos, que dizem, que designam a parte de um determinado conjunto. A maioria dos alunos, o que é maioria? Maioria é um substantivo. Maioria é um substantivo coletivo. Coletivo o quê? Coletivo paritivo, melhor dizendo. Eu falei paritário, não é? Paritivo, porque vem de parte, Olha aqui, a maioria. Maioria está determinado pelo artigo, Então é um substantivo. Que tipo de substantivo é? Quanto ao sentido, eu percebo que ele está designando um número X de indivíduos, não é um indivíduo só, embora esteja no substantivo, é coletivo. Como está indicando uma parte de um todo, é um coletivo paritivo. Parte dos alunos, coletivo paritivo. Agora é o seguinte, olha, eu disse que a princípio a concordância ela se dá com o coletivo, não é? Mas em se tratando de coletivos genéricos e coletivos paritivos, a concordância pode acontecer tanto com o coletivo quanto com o complemento. Eu posso falar assim, a maioria dos alunos quer aula hoje, mas eu também posso dizer, a maioria dos alunos querem aula hoje. Em se tratando de coletivos genéricos, em se tratando de coletivos paritivos, a concordância pode ser com o coletivo ou com o seu complemento. Fechou? Tranquilo aí? Vamos seguir. Existem os chamados coletivos numéricos, o par, dúzia, milhar, e aqui lembrando que milhar é um substantivo masculino, você coloca o artigo o antes, é o milhar. Aí você tem também semestre, que é um conjunto de 6 meses, resma, que equivale a 500 folhas de papel, Por aí são coletivos o quê? Coletivos numéricos, que dão a ideia de quantidade, tranquilo?